Salve, meu povo! O Verbo Compartilhar, episódio de número 13. Antes de eu dar continuidade, vamos lá, te peço por favor, se inscreve no canal, clica no sininho, compartilha o vídeo, tudo mais, like também, dá um like no vídeo. Maravilha? O tema do vídeo de hoje é reverência merecida. Depois da vinheta. Em um dado momento da caminhada de Jesus com seus discípulos, creio eu que de tanto eles verem, não só os prodígios e maravilhas e toda a autoridade que Jesus Cristo manifestava, como também a prática que Jesus Cristo tinha em relação a se consagrar, buscar ao Deus Pai de forma disciplinada e frequente, eles decidiram então perguntar para Jesus Cristo como que eles deveriam orar. Como que a gente deve orar, Senhor? E Jesus Cristo estabelece um padrão ali, a oração que nós conhecemos como Pai Nosso. E a oração começa, Pai Nosso, quer dizer, nosso Pai mesmo, Pai, que está no céu. Santificado seja o teu nome. Toda vez que eu penso a respeito dessa introdução, ou que eu paro para refletir sobre essa orientação de Jesus, sobre essa estrutura que ele deu para o Pai Nosso, eu não tenho como evitar perceber que apesar desse Pai Nosso ser Pai, ele não é um Pai qualquer, ele está no céu. E seguido dessa declaração, ou dessa revelação, de que ele está no céu, ou que ele é transcendente à nossa realidade, tem essa ordem, essa ordenança, santificado seja o seu nome. E aí, na minha limitação, me parece assim, eu falo assim, Deus precisa de nós para que o nome dele seja santo? Ele precisa que nós estejamos de acordo com ele? Ou de acordo com o fato do nome dele ser um nome acima de todo nome, por exemplo, para que então assim esse nome se encontre? É claro que não. O nome dele é santo. Deus é santo. Ele está separado de tudo, porque não existe nada além dele próprio que seja Deus, que seja onipotente, onipresente, onisciente, que seja eterno. Todas as coisas fora Deus foram criadas por Deus. Então, Deus é um ser não criado, Ele é um ser que sempre existiu. Então, isso já de imediato já mostra a diferença que existe entre ele e o resto das coisas criadas. Então, por que santificado seja o seu nome? O nome não está santo o suficiente? Eu acho que isso é uma orientação para nós. Ele é Pai, ele está no céu, ele é amor, ele se importa comigo, ele se importa com você, ele se entregou por nós. Mas o nome dele é santo. Nós somos limitados. Então, se nós não tivermos a clareza no entendimento desta realidade, a gente pode facilmente colocar o nome de Deus e junto com isso a importância de Deus nas nossas vidas igualado com coisas medíocres, Uma vez rolou uma polêmica na igreja que eu pastoreio, porque a gente entrou num debate em relação a uma música em que o cantor lá, ele diz assim, libere a sua opinião aqui. Então ele está pedindo para Deus, Senhor, libere a sua opinião aqui. E aí eu falei assim, puxa, não tem nada a ver, pedir para Deus liberar a opinião, porque Deus não tem uma opinião. Opinião é uma coisa meio como que um palpite, É a mesma coisa que você virar para uma pessoa e falar, o que você acha de tal situação?
né? E aí, dentro desse debate, né, o argumento que eu apresentei foi o seguinte, foi assim, veja só como é complicado, nós vivemos num país que foi tão bombardeado com ideologias que não consideram a existência de Deus. São ideologias que têm a sua matriz, né, o seu ponto de partida no ateísmo, né, no naturalismo, no materialismo, que até considera, né, eles até consideram uma certa importância para as religiões, né, mas não como algo sagrado, não como algo verdadeiramente espiritual, né? Então, por nós sermos consequência de uma cultura que ela foi dominada por esse pensamento, tanto nas escolas, em todos os graus, né, de escolaridade, como nos meios de comunicação e tudo mais, essa ideia de que, por exemplo, o professor não é uma autoridade, ele é só um facilitador, então não tem por que o professor ter essa conotação de autoridade dentro da classe, né? Não, é que ele tem que estar ali no mesmo patamar que os alunos. Esse desprezo em relação a tratar os mais velhos como Senhor, né? Essa solenidade, essa reverência que antigamente, né, se prestava a quem era mais velho, né? E os mais jovens se viam na obrigação de se sujeitarem aos mais velhos por uma questão de lógica, tá, né? Os mais velhos têm mais experiência. Isso tudo foi sendo diluído, né? Questionado, diluído e colocado num lugar de desprezo, né? E nós somos frutos dessa mentalidade, né? A minha geração, eu sou da década de 70, do meio da década de 70, né? 74, um pouquinho antes do meio. Bom, mas eu faço aniversário em dezembro, então eu sou do meio da década de 70. A minha geração, ela foi absurdamente bombardeada com isso. E da minha geração em diante, então nem se fala. Então é tudo muito questionado. Uma coisa que me incomoda muito é nós chamarmos Deus de você. Né? Essas músicas que falam você, eu acho o você, dentro da estrutura da nossa linguagem, se você for lá procurar o significado, né, da palavra, você vai perceber que o você ele se tornou um trato comum, né? Um trato assim para você tratar a pessoa ali, seu amigão, sabe assim, pessoa que tem a mesma idade que a sua e tudo mais. Agora o Senhor, ele tem uma conotação de reverência. As pessoas antigamente chamavam seus pais de senhor, sua mãe de senhora, né? Era uma questão de educação mental para que a pessoa pudesse ter uma noção da importância da hierarquia, coisa que também as ideologias que formaram, né, a minha geração e da minha geração em diante despreza, né? A questão hierárquica é uma coisa terrível, assim. Então, para manter essa saúde da importância da hierarquia, da reverência e tudo mais, o que em última instância iria então ressaltar ainda mais a diferença que existe entre o Deus Todo-Poderoso e nós que somos criatura, né? Aí, olha só que coisa irônica. Esses dias eu vi uma bagunça que teve aí não sei se numa faculdade, uma representante indígena estava falando sobre, acho que o agronegócio ou sobre a agropecuária no Brasil, e aí um rapazinho que era um estudante foi querer manifestar ali a opinião dele. Pois, não sei se é exatamente isso, mas parece que o professor que estava ali cuidando desse encontro, desse debate, sei lá, dessa palestra, ele se dirige a esse rapaz falando assim: você está querendo dar a sua opinião? Eu não tenho opinião, ele falou, o professor. Eu sou formado em Harvard. Então, eu sou um doutor. Doutor não tem opinião. Doutor sabe. Eu falei, olha que irônico, né? Muito irônico. Então, assim, engraçado, Deus tem opinião. Mas o doutor formado em Harvard não, o doutor sabe. Você percebe a discrepância? Você percebe como a gente está sendo enganado em achar que tudo bem ficar super à vontade na presença de Deus? Você olha
a Bíblia e me diga quem que fica super à vontade na presença de Deus, né? Uma vez também eu vi um pastor muito respeitado, aí, ele tem muitos seguidores, um homem muito inteligente, super, né, super estudado, dizendo que era necessário que nós parássemos para repensar a Bíblia, especialmente por causa desse hiato absurdo de tempo que existe entre o tempo em que a Bíblia terminou de ser escrita para a nossa realidade de hoje em dia. Então que existe uma série de questões culturais que precisavam ser repensadas, né? E aí ele inclusive usa termos, né, como misoginia, por exemplo, né? Precisamos rever o machismo daquela época e tudo mais, tal. Eu não vou dizer de jeito nenhum que a Bíblia precisa ser repensada aí, né? Ser relida, ser reinterpretada. Mas eu vou sim dizer que a nossa condição atual precisa ser repensada. A liberdade que a gente acha que tem precisa ser repensada. A reverência que a gente presta a Deus precisa ser repensada. E o tanto que a gente se sujeita ao que a Bíblia nos revela precisa ser repensado. A disposição que a gente tem em obedecer ao que está escrito precisa ser repensado. Porque se nós estamos vivendo a mediocridade evidente, né, pelo menos na maioria das igrejas aí, a minha inclusa, é consequência dessa frouxidão de caráter que foi se instalando em nós, né? Essa molenguice de caráter que foi se estabelecendo culturalmente, né, e através dos anos em nós, o que nos trouxe para essa condição pop, né, do uhul, né? Deus me entende, Deus quer que eu seja feliz, né? Deus não olha a minha aparência. Oh, que maravilha, vamos lá. Libera aí a sua opinião, você aí que está no céu. Fala, meu Deus do céu, cara. Quem que está ganhando com isso? Meu Deus do céu, quem está ganhando com isso? Será que é o reino de Deus? A gente precisava ser mais desconfiado em relação a essas coisas, né? Eu sei que está ficando longo o vídeo, mas eu quero só finalizar com o seguinte. Digamos que exista Satanás, porque a maioria de nós age como se não houvesse, né? Assim como a maioria de nós também age como se não houvesse esse Deus que a Bíblia descreve, né? A gente talvez acredite que existe alguma coisa em algum lugar, mas não esse Deus da Bíblia. Digamos que exista Satanás. Aí Satanás investe numa perseguição ferrenha, até ali na época do começo da igreja e toda a perseguição que a igreja sofreu. Aí, talvez, digamos assim, né, que ele percebe e fala assim, puxa, mas quanto mais eu persigo, mais os caras crescem. Digamos, tá? Tô sendo aqui doidão em ficar pensando essas coisas. Então eu acho que eu vou mudar a estratégia. Eu vou tornar as coisas todas mais democráticas, eu vou proporcionar mais conforto, mais comodidade, e vamos entrar com essa relativização, né, de princípios. Ah, mas não é bem assim, hein? Precisa ser tratado de senhor. Oh, preciso ir de terno e gravata, né? Eu preciso não sei o que. Para com isso tudo é bobagem. Vamos lá, você acha que Deus está se importando com isso? A gente precisa pensar nessas coisas, né? Eu tenho certeza que eu não sou santão e que eu não tenho essa doutrina aqui dentro, certo? Mas a gente precisa pelo menos parar para pensar nessas coisas, considerar isso daí. A gente está à vontade demais. A sensação que eu tenho é que a gente chega na igreja e senta num puff e fica esparramadão, assim, né? À vontade na presença de Deus. E não é essa a vontade que eu creio realmente, particularmente, que Deus tem pra gente, né? Que é o mais saudável, na verdade. Que é o mais saudável para o nosso convívio com Deus. Porque nós somos esculhambados por natureza. E se nós não tivermos a disciplina, né? E a noção da importância de dar a Deus a reverência merecida, o que será de nós? Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Deus te abençoe.